Con disculpas polo retraso sobre o horario previsto, damos logo comezo a esta segunda parte da xornada do día de hoxe, cunha mesa na que falarán dúas mulleres, Kathleen March e María Teresa Caneda, que realmente comparten unha triple condición, diría eu, a de investigadoras, a de traductoras, a de difusoras da cultura galega. No caso da profesora Kathleen March, profesora en Maine, cun papel ademais moi destacado desde hai tempo na difusión internacional dos estudos galegos, como fundadora da Asociación Internacional dos Estudos Galegos, cun papel tamén moi destacado na difusión e na investigación de moitas dimensións da obra de Rosalía de Castro, pero entre elas a narrativa, na que sen dúbida foi pioneira no campo galego con esa excelente monografía de Musa Literata do ano 94. A profesora María Teresa Caneda, profesora na Universidade de Vigo, especialista, entre outras cuestións, en teoría da traducción, en James Joyce, de quen traduciu ao galego a obra Dublineses, tamén colaboradora con proxectos da Universidade de Santiago, como un proxecto en curso da profesora Manuela Palacios sobre autoras galegas e irlandesas, será encargada de dar o retruque á conferencia de Kathleen March. Prefiro presentalas conxuntamente as dúas para dese xeito non interrumpir a fluencia conferencia retruque. Entón, sen máis, doulle a palabra á profesora Kathleen March. E gracias ás dúas por estardes aquí. Bem, moitas gracias. Gracias por estardes aquí a hora de votar a sexta. O título da intervención miña era Flavio e Milo Cavaleiro vestidos en inglés. Despois puxe o título real, que é de máscaras e disfarces, as literatas van así. Presentación do tema. Por que ten interese e complexidade a traducción das novelas de Rosalía de Castro? Cando traducín La hija del mar, publicada como Daughter of the Sea de Peter Lang, pensaba simples e directamente en termos de reivindicar unha parte da obra da escritora. Pensaba presentala como galega e feminista, xa que logo, malia saber que existía unha importante contradición entre esas facetas da súa carreira literaria e o ter ele escrito as novelas en castelán. Sabía tamén que aquela contradición non só fora problema da autora, sino dos seus leitores, dende a data de publicación até agora. A propia crítica galega tiña remorso sobre o ler ou non as obras escritas en castelán. E lembrome dos debates en col do tema de como definir a literatura galega. Como non abranguer a obra completa de Rosalía e como respondermos a súa capacidade literaria e a súa traición á causa da lingua. Era un tema, se non calado, non moi cómodo. Supoño que, falando honestamente, o principal enfoque obxectivo meu daquela, coa traducción da primeira novela, sería subliñar a importancia de Rosalía como novelista, non só como poeta, e como defensora das mulleres galegas. Non só como poeta, porque aínda ficaban persoas que crían, cousa absurda, que a poesía era cousa de mulleres, e que a poesía expresaba a dor da terra asoballada. É que a poesía xurdía sen meirande esforzo, en moitos é que es máis. O xénero poético igual ao feminino, non? Tiña medo de que o público dixera, claro, é estranxeira, traballa coas novelas porque están en castelán, élle máis doado. Na realidade, traballei coas novelas porque gosto deste xénero literario. E porque, sendo de Rosalía, confiaba en que tiveran riscos do pensamento rosalián que se atopaba nos versos que estaban escritos na lingua lexítima da Galiza. Non quería facer das novelas literatura galega, só quería atopar o que había de galego nelas e o que había de Rosalía. Tamén sabía eu, como xa empezaran a desenmascarar, por fin, moitos estudosos de Rosalía, que a poesía non era só de dores e choros, que as actitudes tradicionais eran moi semellantes ás actitudes que se atoparan hai tempo na crítica de autoras anglosaxonas de Inglaterra e Norteamérica. Hai cousas que son internacionais. Unha delas é como a presenza das escritoras no mundo da literatura dende sempre fora desigual, cuestionada, rexeitada, silenciada e mal comprendida.
Dende logo, esperaba eu achar temas, recursos e interpretacións semellantes ás que eran sometidas ás contemporáneas de Rosalía. A crítica feminista nos seus primeiros pasos fixo un labor importante de tirarlles o disfarce as actitudes dos escritores masculinos alrededor das mulleres e o seu papel na sociedade. Dende máis ou menos os anos 70, sabemos que laiarse non leva a nada, e axiña, moitas veces, coa reedición dunha novela de autoría feminina que ficara tantos anos na escuridade, a crítica norteamericana comezou a ver facetas destas obras que non vira antes. Mesmo ían máis aló do século XIX os que analizaban e reeditaban as novelas das escritoras para atoparen características do XVIII que podían ser revisadas e reinterpretadas. Para este traballo refiro-me especialmente ao sentimentalismo, do que imos falar un pouco máis adiante. Confeso que eu non tiña moita experiencia coas literatas anglosaxonas, porque moitas delas xa as lera, sendo moi nova, ou non as consideraba importantes, nin boas. E sendo nova, non vía as ideas e máis as subtilezas que tiñan. Xa nos Estados Unidos, os profesores da secundaria fixeran o traballo de deixar as damas no seu sitio, no fogar e na igrexa, sen máis detalles. Nada disso quería eu. Lidas algunhas novelas por obriga e antes os 18 anos adicábame a ver se as latinoamericanas e as europeas, e con iso quero dizer as de língua española, fixeran algo máis audaz. Dende logo, a miña perspectiva de muller e de feminista influía neste proceso de andar á procura dunhas boas escritoras. Estas observacións ou anécdotas persoais son relevantes por unha sinxela razón. Non había moitas diferenzas entre un continente e outro en temas da novelística feminina, até que chegou a crítica feminista da segunda mitade do século XX, a que veño de nomear. Foi entón que houve posibilidades de compararmos as leitoras e os leitores, obras e autoras, temas e estilos, sen aplicarmos as exixencias post-68 do século XX. A crítica histórica que comparaba os temas e motivos das literatas por fin comezara a identificar o que partilhaban as mulleres, o que era un saber, unha actitude, unha religión ou unha política internacional. O proceso de identificación dun pensamento común entre mulleres de diversas linguas e nacionalidades precisaba de máis contexto que as simples novelas, máis información sobre como a sociedade do XIX ia mudando e por qué. O paso definitivo para min logo foi a comparación de escritoras de ambas as dúas marxes do Atlántico, non simplesmente como influencias, senón como expresións de certa ética. E foi así que vin algo que ninguén me dixera na secundaria e seica nen sequer na universidade, que o século XIX fora moi importante para o desenrolo das literatas, tanto en Europa como nas Américas. Importancia que ia vencellada non só ao sufragio feminino, iso era obvio, sino ao alcoholismo dos homens, á religión, ás guerras, e xa que logo as leituras e as viaxes das mulleres. Vin que podía haber un público lector moi receptivo polo simples feito de ser a novela de autoría feminina. As escritoras de lingua inglesa descubrín tiñan leitores e compradores dos seus libros, que non eran as rapazas a primaria ou secundaria, senón que eran todas as idades de ambos os dous sexos. As mulleres escribían porque podían, sabían facerlo, e porque lles publicaban. Disso falaremos tamén. O linear e as notas da edición de Daughter of the Sea dará máis detalles sobre o que no 95 semellábame ser o máis interesante para guiar a recepción da escritora galega no mundo anglosaxón. Eran cousas como a idade dela, 22 anos, o ser ela galega, o ser a primeira novela dela, o ter personaxes femininos e un antagonista masculino que esnaquizaba a vida das mulleres galegas. Era, nunha palabra, unha obra que podía espallar información sobre a Galiza dende a perspectiva da muller. Un proxecto meu moi persoal e moi típico daquela.
eram factores que ajudavam a superar a vergonha de ter-me interessado por la parte não galega da sua obra. Anos depois, a recepção de Rosalía na própria pátria tem melhorado, e a olhada crítica de estudiosos como Francisco Rodríguez e Pilar García Negro, em múltiplos trabalhos, segue a revelar-nos a profundidade do pensamento literário rosaliano. Se não são os únicos, são os que mais fundo têm chegado na minha formação de galicianista estrangeira. O prometido apoio à publicação em inglês das 4 novelas restantes não se cumpriu depois da primeira novela, e sei que cumpre dar as graças, porque os anos vão refletir. Quero dizer, já não é-me tão interessante fazer uma simples tradução com notas, senão que interessa-me tentar precisar o que há nesta escritora galega de universal, de xorne e de complexidade, entre outras coisas. Desde logo, cumpre darmos uma explicação mais concreta do que quer dizer precisar, porque requer resumir o processo de analisarmos o contexto mais amplo das novelistas, sem limitarmos-nos aos textos das novelas, com o galho de amosar como seguem ou não os critérios do cânon, um cânon construído, bem ou mal, pela crítica. Traduzir é uma atividade complexa de por si, já se sabe, porque cruzar as fronteiras linguísticas significa duplicar os fatores que influem na interpretação ou recepção de uma obra. E mais, neste caso, a possibilidade de manipular a figura e a obra de Rosalía está mais presente que em casos de culturas não periféricas, simplesmente, e ponho não periféricas entre aspas, simplesmente pelo poder que exerce a língua oficial dentro e fora dos limites nacionais. Isso pode significar afastar do cânon ou louvar demais por fazer pátria, se queremos ser sinceros. Lefebvre e Besne, junto com muitos outros, analisam o papel que jogamos os professores na acolhida ou esquecimento de uma obra fora da sua versão original. E por não sermos os tradutores da literatura galega sempre neutros, é preciso termos em conta a postura político-linguística que vai se ver representada no nosso estilo na língua de destino. Este trabalho é um esforço por revelar a complexidade da obra rosaliana desde uma olhada pessoal, não no senso sentimental, senão no ideológico. A tradução não é um acto invisível, ainda que às vezes dê a impressão de serlo. No caso de Rosalía, e concretamente no caso das novelas Flávio e El Caballero de las Botas Azules, sugiro, não surpreenderá, que o chegamento à tradução seja feminista, porque em questões de gênero é onde penso que jace o valor das obras. Mas é preciso explicar o que realmente quer dizer tradução feminista, já que pode implicar ou ter o desejo de apresentar uma Rosalía em inglês equivalente às outras escritoras do seu tempo e ideologia, ou pode significar, e significa procurarmos criar uma Rosalía imediatamente interpretável como feminista pelos leitores de hoje. Se adotamos este objetivo, veremos-nos obrigadas a tomar decisões que não fan falta numas escritoras como a Pardo Bazán ou Gertrudes Gómez de Avellaneda, autoras em castelão. Isto ocorre, em primeiro lugar, porque o discurso das mulheres tem se desenrolado muito desde o século XIX e porque a crítica já decatar-se disso, for em língua inglesa, for em língua espanhola. Em segundo lugar, as ideias em col de certos estilos literários, e aqui falamos de romanticismo ou sentimentalismo, podem desviar a qualquer do caminho da interpretação ajeitada, já que a paixão, as mágoas e as tragédias, por costume, vão associadas com a condição fraca da mulher. Todas elas apontam cara ao irracional, ao mundo dos instintos, à incapacidade de pensar. A mulher como os nenos ou como as bestas. Em troques, nos homens, as paixões são admiráveis, se não tenras. Será isto exemplo de um feminismo meio anti-homens? Não sei. Mas já Rosalía plantejar esta ideia em Flávio. Só que ninguém viu a sua cadena dessa atitude porque ninguém questionava o direito do sexo masculino a berrar.
e a obriga do sexo feminino a ficar calado. É dizer, Mara falava e pensava demais. As 1001 Noites, pudor e tradutor. Jorge Luis Borges tinha muito interesse na tradução como jogo de maus, junto com o tema de Homero, em las versões homéricas, fala das 1001 Noites e dos seus tradutores, entre eles Antoine Galland, com uma tradução moderna, tão moderna que engadia contos ao texto original. Richard Burton, quem interpolava materiais pessoais. E Edward Lane, o que exercia a censura puritana em certos momentos mais, digamos, sensuais. Segundo Cristal, Borges argues that expectations can play a consequential role in the reception of a translation. É dizer, que o papel das pessoas que leem a tradução é primordial. O próprio Borges vai jogar com os textos, os conceitos e mais os leitores, porque para ele todo é lícito em nome da literatura. O que não resulta claro a respeito das expectations é se Borges fala desde a perspectiva dos leitores ou desde a perspectiva da pessoa que traduz. Vê aqui o dilema que plantejo neste trabalho, que está vencellado à questão da ética da tradução. Em 1995, Venuti põe de moda o tema da invisibilidade do tradutor e sugere que não é desejável, já que cumpre mantermos fiéis ao original. A realidade é que a pessoa que traduz pode se vestir de invisibilidade, mas o texto traduzido não, se é que tem leitores e estes veem o que passa na obra. É dizer, ainda desde a suposta invisibilidade, a pessoa que traduz está a incidir enormemente na recepção da obra. O que cumpre descobrir é se a pessoa tradutora faz ou não um simulacro, uma obra nova que não fora nunca escrita pelo autor original, uma obra disfarçada de uma língua nova. Don Quixote, tolo ou não tanto. Há uma longa lista de traduções inglesas desta novela clássica. Como observam Torre e outros, é preciso fazer novas traduções de uma obra segundo vayan passando os anos, já que os costumes e os conhecimentos linguísticos dos leitores também mudam. O que reflete bem um texto original no tempo da publicação pode fracassar 3 séculos depois. E ainda que não se pueda chamar tradução, já são conhecidos os esforços por transpor os textos de Shakespeare, que resultam ser incompreensíveis para os anglofalantes. Lembremos o filme de Leonardo DiCaprio e Claire Danes, e também as versões rapeiras do dramaturgo inglês. Se não conhecedes, paga a pena. Normalmente, os leitores na língua original possuem mais conhecimentos do contexto cultural ou histórico, junto com a sensibilidade para os registros estilísticos e outros riscos de obra, como pode ser a intertextualidade. Os leitores de um texto traduzido normalmente não têm os mesmos pontos de comparança e, por isso, a pessoa que traduz não só decide se vai ser fiel ao original ou à tradução, senão que tem a obriga de saber se vai modernizar ou não o novo texto e por quê. A decisão de pôr o original à altura dos leitores de outra época, língua e cultura pode ser uma foreignization, ou uma domestication das que fala Venuti. Mas, olho, também representa a interpretation, a interpretação da obra pela banda da pessoa que traduz. De que interpretação ou remodelação vai ir vestido o texto traduzido, então? E os textos de Rosalía? Já falaremos. Jan Ormsby é autor de uma das traduções inglesas mais apreciadas do Quixote, de 1885. Fala Natalie Wimmer no seu artigo Anglicizing el Ingenioso Hidalgo. Ormsby refutes the widely accepted view that Don Quixote is a sad novel with allegorical meanings and a pessimistic philosophy, etc., etc. Malia a recepção tão favorável desta tradução ao longo dos anos, a topamos críticos, sinala a mesma crítica. Uma edição de 1886 of the Quarterly Review, published only a year after Ormsby's translation, took him to task for his limited
interpretation of the novel and of Don Quixote's character, while praising the accuracy of the translation. É dizer, a crítica decatábase do valor lingüístico e literário do Quixote de Ormsby, mas não admitia facilmente a interpretação ou leitura que queria ver no inglês. O cal vai nos levar à conclusão de que o léxico deste tradutor inglês favorecia a natureza trágica do protagonista desfasado e não o humor das aventuras. Outros tradutores importantes são Putnam Starkey, este caso a mais recente, a veterana Edith Grossman, a que vai recomendada por Harold Bloom. Uns anos antes de Grossman, o galicianista John Rutherford faria uma tradução também. Logicamente, não temos como objetivo analisarmos as versões inglesas do Quixote, só queremos sublinhar que a interpretação da pessoa que traduz pode afetar em muito a recepção do texto traduzido. Se afeta mesmo a imagem de um Quixote como cômica ou trágica, onde então situarmos a loucura do cavaleiro andante. Ponho, por exemplo, se eu traduzo a novela e, ao meu ver, o protagonista tem uma sana afecção aos ideais da cavaleiria do passado, na minha versão, Don Quixote não vai ser um palhaço, senão um homem idealista desfasado. O léxico empregado para representar uma ou outra interpretação da sua psicologia vai ser fundamental. Puedo elegir en inglés entre mad, crazy, insane, silly, dim-witted, unhinged, batty, dotty, out of it, witless, nuts, imbecile, dumb, e muitos adjetivos mais. Eu vou distinguir com o tom da voz narrativa entre a atitude do narrador e a dos demais personagens que entram em contato com o velho fidalgo. Sor Juana Inés de la Cruz, ou de noite todas as mulheres são musas. Para meirande claridade, ainda podemos empregar outro tipo de exemplo, o de Sor Juana Inés de la Cruz, a monja mexicano-crioula do século XVII, chamada a 10ª musa, na edição de Inundação Castálida, em 1689, vela aqui a prova de que as mulheres, ainda sendo escritoras, não eram percebidas como tais. Já desde Platão, Safo merecera o epíteto e houve outras musas reais antes de Sor Juana e depois. A profissão literária só era possível para os do sexo masculino, pelo visto. Ironicamente, como a autora desse livro não podia ser autor em masculino, a sua relação com as artes tinha que ser secundária. Era a musa que inspirava ao escritor a trabalhar e participar nos espaços públicos. Um posto não ativo, sino de relação sensual e espiritual entre o homem e as palavras. Depois da sedução, a sua presença logo esvai-se, deixando para o produtor da obra toda a zona e dinheiro, já que a musa não fora real, só existia no machine masculino e, portanto, era controlada pelo dono desse machine. O homem dá luz às ideias depois de ser fertilizado pela musa imaginária, num processo unicamente concebível no acto literário. Quando a crítica feminista começou a salientar o feminismo e, mais lo possível, lesbianismo de Sor Juana, deixamos também o filme Eu, la peor de todas, dirigida por Maria Luisa Bemberg, não houve muita resistência. Já fora admitido o papel inaudito da monja nas letras, e sobre todo nas letras latino-americanas, mal os intentos de condená-la por parte dos pais da igreja. Curiosamente, a recepção mais aberta da escrita da religiosa tardaria em ver-se nas traduções, mesmo as que faziam as mulheres que falavam de feminismo. Agora, ao redor de 2 décadas depois, vemos que a tradução preferida do sonado poema Hombres Necios que acusáis a la mujer sin razón é a de um homem, professor emérito de Brown University, Alan Trueblood, que morreu o ano passado. Neste caso, o tradutor não traduziu com mais precisão, senão que, de algum jeito, decidiu traduzir o tom da autora, a intenção dela de salientar o duplo estándar dos sexos. Ao optar por essa via, tive que escolher um tom moderno, irônico, que comunicasse a verdadeira intenção de Sor Juana.
Hai léxico e ritmo chocarreiro e hai unha actitude pro-muller que os leitores e leitoras recoñecemos polo que é, non atrevida na nosa época, mas sí sorprendente na da autora. De novo, refiro-me à tradución em inglês. Há muita diferença entre as versões inglesas de Sor Juana. E assim, com True Blood, lemos em 2 momentos simultaneamente com o olho crítico de Sor Juana e com o olho dos leitores que admitimos a representação feminista dela. Ao mesmo tempo, e isso salientámoslo muito, o tom moderno não se faramaia para levar o texto inglês ao oído de domesticação. O poema será do século XVII, mas vestido de inglês resulta igual de visível a intenção autorial. O exemplo de Sor Juana é prova de que o sexo do escritor ou escritora e o da pessoa que traduce, de feito, não garante nada. A ideologia da pessoa tradutora pode ser uma pecha ou pode não engadir nada ao original se o seu feminismo não vai acompanhado da capacidade de traduzir. É Rosalía. Penso que não se pode compreender a tradução sem termos em conta a história dela, como apresentam Torre Venuti e outros, porque as modas e os mercados são prova de que jamais a recepção da obra traduzida seja só causa de aparecer em um texto e uns leitores. Entre a criação do original e a saída à rua de uma tradução acontecem muitas coisas. Se passam anos, gerações ou séculos, os leitores adoitam perder as referências às coisas, pessoas e lugares com os que está construído o original. A moda e as línguas navegam por outras derrotas, como já disséramos. Compre engadir outros elementos que influem tanto no êxito do original como na tradução. A crítica, a publicidade, mesmo o desenho das capas ou o título da obra. Não imos deter-nos agora para precisar as muitas distorções do original feitas em nome do dólar, como quando se procura um conceito mais catchy, mais domesticado ou domado em termos venutianos para o público anglo-saxão. Tenho exemplos. Todo o anterior deste trabalho não foi afastar-nos do objetivo. Foi preciso. Agora proponho uma tarefa difícil para a pessoa tradutora de Rosalía de Castro. Igual que cria Borges, cuido que os tradutores traduzem entre eles numas competências às vezes de amizade, outras não. Os motivos, os tradutores são sempre diversos e podem mudar com o passo do tempo e quando medra o nosso estudo da autora ou autor. O meu motivo, vou não explicar, porque não é igual que no 95. Traduzo, dixen xa, porque Rosalía merece ser traducida, polo que fixo polas letras galegas e pola súa capacidade literaria. Mas traduzo tamén polos galegos, pola fe que tiveron e teñen sempre nela, pola súa capacidade de continuarem descobrindo aspectos da obra rosaliana ano após ano. Não é isto uma afirmação de simples sentimentalismo, sino que é relevante num contexto mais amplo da zona literária. Noutras palavras, Rosalía de Castro é uma escritora muito lida, portanto, compre traduzi-la. Também é uma escritora, às vezes, não muito bem compreendida pelas mentes ainda adelantes do ancho do fogar ou de uma Galiza não seibe. Cada vez melhor compreendida polas e polos feministas, ainda que não sempre polos que não sabem nada do nacionalismo, e com isto refiro-me aos hispanistas que adoitam encaixar a autora no cânon espanhol, onde esmorece terrivelmente. Portanto, lendo a Rosalía, quando fazia o estudo que se publicou nos anos 90, atopei os primeiros fios de semelhança com as literatas anglo-saxonas, as mesmas que, como diz Inglera, esquecera xa, junto com outras que não chegara a ler pelos temas domésticos, não intelectuais e as protagonistas idealizadas, submissas, martirizadas ou condenadas, segundo acataram ou não as normas da sociedade. Eu, o que queria era ler sobre mulheres fortes, insubmissas, não chorimiqueiras. O problema era que estavam mesmo diante de mim, nas bibliotecas e nas livrarias, mas a crítica ou a ausência dela fizeram muito dano e houve que recuperar anos de leitura.
Foi preciso construir um contexto novo e exato para ver que Rosalía se casou na sua pátria como mulher com aspirações literárias, formava parte de um grupo internacional de literatas que era conhecido pelo nome de Blue Stockings. Já tenho feito algumas comparações entre as suas contemporâneas e Rosalía. Os fios comuns a todas elas medram, fan-se mais fortes, confirma a formação e pensamento maduro de Rosalía. Não vejo a literata galega como participante na literatura espanhola, mal estarem as novelas escritas em castelhano. As galegas e os galegos estão a trabalhar em col desse tema da língua, mas o meu propósito é fazer ligações com as outras filhas do mar, as literatas contemporâneas de Rosalía, mulheres que navegavam nas águas profundas da literatura até fazer-lhe berrar a um Hawthorne com medo de ser assulagado pelas novelas delas e o seu êxito no mercado, não esqueçamos. Não vejo a Rosalía nem quero ouvir falar dela como periférica em relação com a capital lonjana. Ela participou numa comunidade de escritoras e as que tive que achegar-se com muito esforço, trabalhando às vezes com traduções, ela também, e lendo em revistas estrangeiras se podia. Chegou muito mais além de Madrid, muito. Traduzo, dizem, para os galegos, que não precisam ler o texto em inglês, só que quiserem atopar erros meus ou curiosidades lexicais. Traduzo não para ser lida, senão para que saibam que vão a ler os anglofalantes, ou ganhar não como hispanistas, senão como pessoas dispostas a aprender sobre a terra que produziu uma literata tão audaz. Tirar o antifaz ou disfarce do castelhano pode ajudar a fazê-lo. Quero também ajudar a tirar de uma vez para todos a máscara da famosa santinha, dos que estão presos no hispanismo e negam, porque ainda existem, e posso dar nomes se queredes, que Rosalía de Castro fosse feminista e nacionalista. Quero deixá-la nua das roupas dos que desejam a zona e a tenho acadêmica pelo seu labor de críticos literários tradicionais. Testemunha da capacidade criativa de Rosalía, vemos-la na obriga que estes objetivos me dão de ter que falar de outras literatas para que se compreenda a galega. Ao mesmo tempo, necessariamente deixarei de ser tradutora objetiva. Não procuro a invisibilidade e sinto a tentação de manipular o texto ao jeito borgiano, de acordo com o que diz Lefebvre. Ofereço como remate uns exemplos mínimos deste projeto. Nas palavras de Rabinowitz, quem sublinha o feito de terem as norte-americanas umas ideias muito claras da sociedade e da importância do seu papel nela, the conventional wisdom of 19th century American culture designated a very strict gendered division of social and economic life. The ideal family was the conjugal family, whose male head represented the interests of the entire family in public life. The female, in contrast, was to remain silent in virtually all public arenas. However, over the course of the century, women slowly but forcefully entered into the political public sphere through a series of maternally themed political associations. Flávio e o Cavaleiro, uns exemplos. Ambas as duas novelas apresentam ideias que não foram entendidas no seu momento de publicação, mesmo até anos mais tarde, por lo que poderíamos falar de novelas disfarçadas ou de protagonistas disfarçados. Ironicamente, colocar-lhes as obras a máscara do inglês pode pôr à descoberta isso que no texto original não se via, e mais ainda se engade um liminar que refaga ou rejeite as interpretações tradicionais. Flávio, isto é muito breve, Flávio, em numerosas ocasiões tem-me abraiado a não percepção desta novela como feminista. A crítica não a considerava muito original, se é que se decatava de sua existência. Já temos comentado que o muito capaz Otero Pedralho via em Mara, a protagonista, um comportamento frouxo. Dizia que ela só sabia duvidar e que não se decidia. Evidentemente, segundo Dom Ramón, Mara não foi capaz de admitir as paixões do neno narcisista que era Flávio.
de Flávio que Rosalía deixou em absoluto agachado. Felizmente empezaron a sair interpretações mais ajeitadas com o gallo do centenário rosaliano no 85. Mara empieza a surgir, a sair do seu quarto, do seu armário pequeno, baixo a olhada de Pilar García Negro, e agora podemos verla como escritora que é. Nós temos sublinhado em outras ocasiões o discurso marcadamente feminista de Mara quando fala da discriminação da mulher na sociedade. Discriminação, por certo, que considera inaturável, mas que a leva a seguir o protocolo imposto pelos demais. Duvida Mara, não pelos sentimentos amorosos, sino porque ainda crê numa sociedade justa e não sabe fugir dos seus patrões. O erro dela é que a revolução não a pode fazer soia, e não a faz. E soia já perde a batalha. O Cavaleiro das Botas Azuis. Não vou detalhar as minhas teorias sobre a identidade do cavaleiro, a estima que sentia Rosalía por George Sand, mulher que caminhava em público vestida de homem, nem a ideia de que a cor azul tinha muitíssimo simbolismo preciso no século XIX. Sobre todo, como já dizem, para as literatas, que em inglês eram blue stockings e em francês bas bleus. Já ditas estas coisas, compre pensarmos na sua relação, na relação da musa com a tradução. A musa é insubmissa, é uppity, termo que é ligeiramente cômico, ligeiramente feminista em inglês. E como tradutora, não quero que seja uma musa marginal, esquecida ou afastada como parte extra da novela. O não poder vê-la, o homem que a chama, significa que não sabe o que é uma musa e não vai ser muito capaz de acadar a glória que ele, em todo o seu narcisismo e pouco talento, arela. A musa vai ter que ser a faísca da revolução. E como George Sand não sairá à rua em roupa feminina. No 19, a vestimenta ia mudando para todas as mulheres. Nas viagens, nos trabalhos como missioneiras em outros países, nas guerras, como a Guerra Civil dos Estados Unidos, como pioneiras, elas precisavam roupa menos restritiva, roupa nova. Desde logo, a conversa entre o homem e a musa não é comédia. O importante é que o homem não pode ver, não entende, não sabe, e que a musa é quem vai botar a andar todo o processo criativo. Vai configurar a novidade, uma literatura que tenha ideias e mereça ser comprada e lida. A musa de Rosalía, por que não vai ser como a 10ª musa de México, Sor Juana? É dizer, a musa que não é musa porque é escritora. Flávio e El Caballero de las Botas Azules não são novelas iguais. O feminismo da primeira é mais marcado e evidente. Não importa a cegueira dos críticos do passado. A segunda é mais doado dar-lhe um tom de farsa, de ironia e jogo de palavras. É, se cadra, novela mais galega, malia ter lugar na capital dos felinos. E pola musa é também uma novela feminista. Nos pequenos exemplos e escolhas feitas apostas na versão inglesa, aqui que temos, para representarem a minha leitura de Rosalía, agardo que se atope uma leitura baseada em muito mais que 2 novelas de uma poetisa periférica. E tenho tempo de ler tedes os papéis. E não vou ler todo, porque não, para isso estão os papéis. Há em espanhol e em inglês o começo, ou fragmentos, os começos de Flávio e de El Caballero de las Botas Azules. Eu não vou ler o castelhano. O que vou fazer é ler uns exemplos em inglês, e o que é importante, suponho, espero, é que o que vai mudar vai ser o tom de leitura da minha voz, e é importante porque isso é o que dá muito jogo em Rosalía e é algo que tenho que resolver na minha tradução. Então, com Flávio, a parte letra mais negra é a parte mais coloquial,
um pouco mais agressiva, e uma tradução mais feminista, digamos. Então vou ler a primeira versão em inglês e a segunda. Flávio. A man's true homeland is the whole world. The true homeland of a man? It's the whole world. As I crossed the dark salon where so many times the sweet voices of my parents disrupted the silence of the still summer nights, it was as if I could still hear the gentle whispers coming from their lips, still hear the peaceful breathing coming from their bodies. I shuddered. It made me shudder. That really bothered me. I was scared. It took all my courage, but I got to my feet and prepared to flee. The heavy curtains fluttered again, and a burst of ice-cold air made my face ache. I shivered. The woodwork surrounding me made painful or nasty, crackling noises, and I fled from the salon, determined never to return, resolved never to face the cause of my trepidation. I was never going to go through that again. My parents are dead, and the ashes of the deceased are only dust returned to dust. The world belongs to me now. The world is mine now. Now I own the world. Etc. Penso que se puede ver cómo variar o léxico puede cambiar totalmente y actitud inclusive de Flávio muda e faz-se mais narcisista. E como eu penso que é a interpretação apropriada, é o que eu quero fazer. Bem, The Gentleman in the Blue Boots, A Man in a Muse. Este diálogo es riquísimo, es muy rico en posibilidades. Muse, I'm not shy, just careful. When you get used to listening to me, you'll get used to seeing me. So tell me now, what is it you want? When you figure out how to listen to me, you'll figure out how to see me. What do you want anyway? Man, so you like irony too, do you? What class of ruffians do you belong to, mysterious goddess? Can you claim a resemblance to any of the other muses? The candid, fragrant ones, the ones that are sweet as honey? Do I have to go cry on the shoulders of my old friends, the ones I so unjustly deserted for you? You're quite the sassy one, aren't you? Where the devil did you come from, sexy lady? Do you really think you can pass as a muse? Like those innocent, obedient, sweet-smelling ones? Should I go cry on my buddy's shoulders because I left them for the likes of you? Luego para rematar, Muse, mais baixo pouco, changing her tone, you, my spoiled little boy, whom I have chosen to utter the supreme cry above the crowd, listen to me with total attention and respect. Listen up, you little brat. I've decided to help you get one up on all the others, and you better treat me right. And I don't want any of your lip. Man, haven't you considered that I might just turn my back on you and send you packing? Don't you realize I could tell you to go to hell and just dump you? Y rematamos con Muse, it's too late for you to abandon me without paying a price. Disciple of mine, I possess the bittersweet legacy and appeal of those women who are not pretty, that they call a devilish beauty, so that even if you turn your back on me now, be forewarned, you'll be back looking for me, don't you worry. Too late now, you know I could just walk away and leave you high and dry, right? I'm one of those gals who walk like an angel, talk like an angel, but I'm a devil in disguise. No sé si reconoces esa canción de Elvis. You can't get rid of me, or un poco más fuerte, you can't blow me off by snapping your fingers. Let that be a warning to you. Man, haughty, what makes you think I'd come looking for you? So you can talk to me using that stupid, grating tone that hurts my ears? Bitch, why would I come after you so you can nag me with that voice of yours that's worse than a rusty hinge? Então, são exemplos, mas fazer, remato aí, fazer uma leitura mais tranquila, digamos, mais tradicional, ainda moderna, ainda assim, sendo a mesma pessoa, puedo ver a segunda versión
E eu sinto-me tentada a não ser invisível e a fazer uma Rosalía mais uppity, mais respondona, mais agressiva, para que os leitores, e sobretudo as leitoras de hoje em dia, vejam a problemática que ela planejava no século XIX de uma maneira, de um jeito mais codificado, digamos. Mais nada. Ten daquela agora a palabra a profesora María Teresa Caneda. Gracias. Bueno, moitas grazas. Boas tardes a todos e todas. Antes de comenzar, gostaríame agradecer dun xeito moi sinceiro ao Consello da Cultura Galega, aos organizadores e organizadoras destas xornadas, e moi concretamente ao meu compañeiro Anxo e a Rosario, que foron os interlocutores nestas mensaxes de correo electrónico que intercambiamos. Foron moi amables, moi convincentes, e iso trouxome aquí realmente, porque as persoas que me precederon no uso da palabra pola mañán, na rolda da mesa redonda na que se falou de Rosalía no canon da literatura do século XIX, pois comezaron de xeito moi exculpatorio e apoloxético dicindo que ninguén era rosaliólogo, non? Ou rosalióloga. Eu, desde logo, que non o son, isto non é retórica, entón, pola miña parte, é moi atrevido, moi ousado estar hoxe aquí. E máis como figura de retrucante. Entón, como dada a hora que é un pouco así despois de comer, e retrucar é quizáis demasiado enerxético e demasiado activo, vou no traducir, xa que estamos nunha sesión na que se está a falar da traducción, vou no traducir o termo anglosaxón, que é respondent, que é máis calmo. Entón, fago ao revés, ela nos presentou unha Rosalía máis agresiva ao traducir ao inglés, e eu vou traducir o de retrucar ao inglés para facelo máis calmo. Respondent é responder, e eu vai ser o que vou tentar facer agora. Responder con preguntas, responder con comentarios, e eu creo que moitos desas preguntas e comentarios tamén estarán mellor abertos a todo o mundo, a todos os que estades no público. Bueno, eu penso que a túa intervención estivo baseada, por lo menos así a percibín eu, en torno a tres eixos. Un sería o presentar a Rosalía como unha escritora no panorama internacional, que realmente é o que nos ocupa hoxe. Xa se fixo ao longo da mañá, e a túa presentación, na túa intervención, Rosalía ocuparía un lugar transatlántico e transcontinental, o de diálogo entre ambos continentes, entre as comunidades de mulleres da literatura, da narrativa do século XIX nos Estados Unidos, esas literatas anglosaxonas que son de outro continente, pero que, efectivamente, como presentabas e como podemos tamén ler nos teus traballos, comparten con Rosalía. Non se trata de influencias, xa se falou pola mañán, senón máis ben de atopar ou de descubrir, de desvelar esa existencia dese diálogo internacional, transcontinental, transatlántico, de intereses, de discursos, de imaginarios e, por suposto, no caso das mulleres escritoras, de urxencias, de desexos e de necesidades comuns. Entón, por aí vai a ir algunha das cuestións que máis tarde, quizáis, che presente. Despois, o outro eixo, falaba de tres, sería a túa tarefa como traductora, a túa tarefa como versionadora de Rosalía, non? E nos quedou, creo que, moi claro na parte dos exemplos. Cando falamos da traducción, a min gústame, cando acodes ou cando estás en situacións nas que se invoca a traducción, sempre sucede que a min, por lo menos se me ocorre que hai moitos tropos para a traducción, e varía moitísimo o emprego dun tropo ou de outro, dependendo, por suposto, do texto, do contexto, da autora a autor, pero tamén, que dúbida cabe, ti iso deixaches moi evidente, ou fixeches moi evidente, da intencionalidade da traductora ou traductor. Entonces, na longa lista de tropos sobre traducción, e desde logo hai tropos ou
ou, se queredes, termos do tipo transmisión, transferencia, apropiación, incluso colonización, descolonización, que sería, quizáis, no teu caso, un termo máis apropiado, tamén o termo transgresión. Lembrábame, cando te escoitaba, un dos primeiros traballos da teórica canadense, da estudosa da traducción canadense Sherry Simon, que traballou co tema da traducción feminista, foi unha das pioneiras, en como ela falaba da traducción como un proceso de transgresión e de traspasar a un espazo que no caso da túa Rosalía, das versións da túa Rosalía, sería un espazo novo, un espazo case prohibido. Falábase pola mañán desa canonización, me parece que era José Manuel que mencionaba, que o término canonización vai máis aló do literario, senón que é moi literal, convírtese nunha especie de sacralización da figura. E nese sentido, me parece que a proposta sería traspasar a un espazo prohibido, onde supostamente nunca debería estar. Entonces se convirte para ti nunha empresa moi persoal, como nos explicabas. A versión dos exemplos, ou os exemplos da versión mellor, me parece que é moi evidente. Bueno, Sherry Simon, na súa maneira de ollar para a traducción, de interpretar o proceso da traducción, fala de como non se poden entender as traducións como procesos aillados, como prácticas ailladas, senón en relación sempre a un marco que pode ser social, pode ser político, ou un marco cunha serie de premisas intelectuais, que me parece a min que son as túas. Realmente están aí moi ben selladas as premisas políticas, sociais, intelectuais. Bueno, eu penso que iso resulta moi evidente e como noutros actos de escrita e de comunicación, a traducción pertence ao mundo dos valores. Me parece que era María Xesús esta mañán que falaba da idea de performance en Rosalía, que me gustou moito. Pois a traducción eu penso que tamén hai moitos momentos en que dun xeito máis evidente que outro se converte nunha performance. Hai algo deso aí. O home e a musa. Exactamente, esa interlocución aí e esa representatividade. Esa idea da traducción como acto de comunicación e como tal, como acto que pertence á idea ao mundo das ideas e dos valores, queda moi patente. E a min, unha cuestión que me chama a atención, e a repetiches además varias veces, claro, pensamos na traducción entón como acto relacional, como acto que ocurre nun contexto determinado, que ten ao redor todo un universo ideolóxico e de valores e de conexións entre a autora e a traductora, a autora e os supostos lectores e lectoras, pero o que me chamou a atención no teu caso é que faz unha afirmación que é moi paradóxica, e que me chama a atención porque non a escoitara antes. Ti dis, traduzo para os galegos, o sea, que estás a traducir a Rosalía de Castro ao inglés para os galegos. Despois, ao mellor podemos falar entre todos un pouco desta expresión tan interesante, porque cando pensamos na traducción sempre pensamos nesa viaxe que emprende o texto desde ese contexto original e a través dunha linguaxe, a través de unha serie de referencias novas, se convirte nunha mensaxe para outra comunidade, para unha comunidade diferente. Pero ese traduzo para os galegos, eu gostaríame que o expliques un pouco máis, ou o mellor que establezamos algún diálogo en torno a isto. Xa, despois, outro eixo, e sería o terceiro, que de algún xeito atopei na túa intervención, que sería o último, pois trataríase precisamente derivándose desta idea da traducción, da redefinición de Rosalía, da resituación, se pode decir, da relocalización. E isto tamén me conecta, e a verdade é que tiña unha serie de notas orixinais e despois se empezaron a complicar porque despois de asistir ás intervencións da mañá, pois claro, houve que remodelar toda unha serie de cuestións, e agora teño aquí unha especie de laberinto borgesiano que non sei moi ben como vou interpretar, pero decía que isto me lembra a intervención de Fernando pola mañán, cando falaba e terminaba con esas palabras tan interesantes nesa intervención, na que realmente hai Rosalía, se no teu traballo fai unha viaxe ou comeza unha viaxe
que é unha viaxe transatlántica e transcontinental. No caso da mañán, esa viaxe foi cara a Rusia, non? Que é moi interesante a maneira en que se presentou, non? Bueno, esa idea de resituar as obras de Rosalía a través da traducción. E Fernando nos falaba de esa especie de como Rosalía estaba radicalmente situada, non? Na súa época. E iso é algo que non vemos ata agora, o sea, que tiveron que pasar todos estes anos para que nos equipáramos da ollada necesaria para redescubrir eso. Entón, un pouco en torno a isto, claro, queda moi en evidencia esa imaxe última da traducción como actualización. Que a mí me interesa moitísimo. Porque, claro, sucede ás veces que os textos orixinais, os textos chamados orixinais, pois, se convirten en textos fosilizados, consolidados e que non se tocan, non? Que quedan así. Pero o bonito, penso eu, o interesante, o realmente fascinante da traducción é o xeito en que eso se estabiliza, non? Se move, se pode cambiar, se pode desaxustar e se pode resituar de xeito moi radical, non? E que é un pouco o que me parecía a min que estabas a apuntar, sobre todo hacia o final. A idea da máscara xeito de desenmascarar, non? Eso me parece moi interesante. Por un lado, e non deixa de ser paradóxico, decías, vamos a poñerlle a máscara do inglés, pero ao poñerlle esa máscara do inglés ao texto, que sucede? Que antes a temos que presentar de xeito máis nuo, máis directo, e o traballar o texto para atopar esa desnudez que logo imos cubrir coa máscara nova, claro, sale o texto a luz, non? Sale nese proceso de desenmascarar, que sería a traducción, outro texto. Eso me pareceu realmente moi interesante. Non sei se queres comentar algo, como vos queirades, podes continuar falando un pouquiño, como ti prefiras. Vale, pois, como teño así o fío ben collido, antes de que se me escape, pois vou
minutos, 3 minutos? Sí. Pois, como non estou facendo así non estou sendo moi agresiva con este retrucar, agora vou me poñer un pouco máis a ofensiva, pero non realmente retórico, non? A verdade é que eu sei que os traballos de Venuti foron fundamentais, pero quizáis me parece moi injusto con Venuti como teórico da traducción a maneira en que sempre se lle invoca e sempre se lle cita en relación ao concepto de invisibilidade, que é un concepto que sacou nos anos 90, e nos conceptos de domesticación e estranxerización. Nos últimos anos ele está traballando en cousas moi interesantes. Eu tiven a sorte de que me enviara un PDF cun artigo que acaba de sacar no que fala da ética da traducción e do traductor e a traductora como axentes dentro do que é a ética da traducción. E a verdade é que hai cousas moi interesantes nese artigo e que penso que casan moi ben coa túa propia postura. Entón, quería compartilo contigo un pouco e chamar a atención sobre isto, non para que quizáis nos poñamos un pouco día con esta cuestión da ética. El fala, en relación á ética da traducción, fala baseándose no filósofo francés que se está agora tamén acudindo moito a él en estudios literarios, Alain Badiou, e Alain Badiou fala da ética da verdade. Para Badiou, e isto, desde logo, me alegro que non este aquí Arturo Leite, porque vou facer unha trivialización absoluta das palabras de Badiou. Badiou promove a innovación e a igualdade frente ao simulacro que para ele é a conformidade e a dominación. Entón, a verdade como innovación, como igualdade, fronte ao simulacro que sería a conformación e a dominación. E isto é moi interesante para a traducción. O retoma Venuti, e Venuti propón, entón, unha traducción que debe ser avaliada de acordo co seu impacto na cultura e nas institucións sociais do contexto cultural de chegada. É dicir, as traducións deberían ser examinadas considerándose o feito de que creen novo coñecemento. E aí entras ti, a túa traducción, crear un novo coñecemento sobre Rosalía, non? Abrir unha ollada e unha panoplia de posibilidades novas. Crear novo coñecemento, crear novos valores, ver o impacto desa traducción na cultura e nas institucións sociais do contexto cultural de chegada. E, dice Venuti, debería ofrecer aspectos que ata entón faltaban. Esa sería a ética dunha boa traducción. Entón, el fala dunha boa traducción nese sentido, porque proporcionaría aspectos que faltaban. Traería unha serie de novedades en torno a eses valores que non foran propostos antes. E a mala traducción sería a que impón as normas de sempre, a que se prega ao establecido culturalmente, a que non propón alternativas, a que sencillamente non pode, non deixa abrir un camiño ou unha interpretación diferente. E ben, eu creo que a túa proposta de traducción de Rosalía funciona, desde logo, nese camiño da boa traducción, do sentido venutiano, porque revela a unha estranxeira, pero non só unha estranxeira con respecto á cultura de chegada, senón a unha estranxeira como descoñecida dentro da propia cultura, estranxerizada de algún xeito, encaixada nese papel de santiña do que falabas e que ti queres combater ca túa traducción. Tamén, e para terminar, esta cuestión que está tamén moi candente sobre a idea da hibridización na traducción e demais. máis que hibridización, penso que se tería que falar de mestizaxe, porque a hibridización sempre dá por feito que hai algo puro e ao mesturalo se hibridiza. E a mestizaxe quizáis é un concepto para a traducción máis interesante porque non sobrevalora, digamos, a pureza dun original e que se contamina, senón que estaría un pouco, sería un encontro entre dúas partes iguais, que se fusionan dun xeito máis ou menos armónico.
Entón, me parece que ti tamén na túa proposta, de algún xeito queres presentar unha especie de mestizaxe desta Rosalía que sae dese altar de santiña galega, de orixes puros, e que a rescatas un pouco dun etnocentrismo de certos discursos e complicas a súa afiliación como escritora no panorama internacional, como muller e, desde logo, como escritora galega. Porque lle buscas outro espazo, outro fogar, e se a lingua é un espazo e un fogar, pois realmente na túa traducción o espazo e o fogar que atopa é ben diferente. E, bueno, nada máis. Gracias. Só queria dizer muy brevemente, contestar, efectivamente hay algunas cosas, Benuti, o teórico estándar o clásico dos tradutores onde hai tempo, e hai outras ideas recentes. Mas neste caso gostoume a idea de traballar con Benuti, en parte, primeiro, polo da invisibilidade, polo tema de ver e non ver, máscara, antifaz, andar sen roupa ou andar como travesti, enfim. Entón, era un termo, un concepto moi axeitado. Logo, a domesticación ou domestication, tamén gostaba-me os dous termos del foreignization, estrangeirización, e domesticación, porque estamos a falar do fogar das mulheres, onde están, onde devem estar e como trabalham. E estou nisso vendo os trabalhos que há da crítica literária feminista norte-americana, como o espaço do fogar não é exatamente o espaço que se di. Non? O que podía ser un espazo moi activo e que podía ser moi importante para a muller como escritora e como persoa participante na sociedade. Entón, quero facer un traballo máis amplo sobre os temas e Benuti, mas neste proxecto, neste traballo non puiden. En canto a Badiou, claro, e afortunadamente hai obras de Badiou en galego que a xente pode ler. Badiou é efectivamente digamos, o filósofo máis importante hoxe en día, creo, no mundo, e o que diz do acontecemento, de facer algo novo, un momento da verdade, iso, claro que sí. Logo, para rematar, o da ética, menciono un pouco a ética e non sei como sobrevivín, mas hai moitos anos, non sei, algúns ides lembrar, eu vin unha traducción ao galego dunha novela en inglés e vin que a traducción non representaba a autora, a intención da autora. E estiven non sei canto tempo falando da ética de inventar cousas. Despois dixen, todos os xeitos, era un proxecto atrevido, mas a escritora era importante, mas o galego non equivalía ao inglés, porque ademais era o inglés negro. Entón, o galego non encaixaba. Por iso, modernizar ou transponer, trasladar a outra língua, a outra cultura, non é doado. Entón, ando sempre coa idea da ética e precisamente non sei neste momento onde vai a miña ética. Sei o que quero facer, sei que quero facer unha Rosalía efectivamente máis agresiva. Non sei se devo. Ando facendo probas para ver como me sinto. E se fago, dende logo, unha Rosalía agresiva, uppity, como é un termo cómico, vou dizer ao público, para que se saiba que é
é precisamente iso, e non é unha versión exactamente literal. As traducións non son literais, mas é un dilema hoxe en día para alguén que queira levar a Rosalía a outras marxes do mar sen traicionar. Son reflexións moi suxestivas que seguro que van a abrir intervencións. Unha da profesora García Negro. Descúlpome por non irromper, porque estiven durante toda a sesión, mas, en fin, por falar moito así en primeiro lugar, por mor da partida no tren, que non agarde e que hai que, efectivamente, estar puntual. En primeirísimo lugar, parabéns, accesos á profesora Kathleen Mark pola súa magnífica exposición que pola súa na súa bondade non nos sorprende porque xa coñecemos de vello, de moitos anos, excelentes traballos seus nunha investigación de grande alcance. Estaba a lembrar eu agora como hai casos flagrantes onde a vella sentenza do traductore e traditore máis actualizada pois é patente. Naquel debuxo terrible que Castelao, no Ecuador da década dos 40, compón e que en decenas de miles de exemplares como postal foi enviado á altura da inauguración das Nacións Unidas, da ONU, pois foi enviado a miles e miles de destinatarios en todo o mundo. A lenda son 3 linguas, galego, español e inglés. A lenda en galego di os povos de España á espera da xustiza que as democracias prometeron. A traducción ao inglés respeita este plural, porque di claramente Spanish peoples are waiting, etc. E a mediana, a que figura en segundo lugar, a traducción ao español, reza el pueblo español espera por la justicia que las democracias prometieron. Pois claro, hai unha distancia considerável entre os povos de España e o pueblo español, como a Constitución vixente moi ben sabe, claro. En fin, a propósito da afirmación de Kathleen Mark de que traduce para os galegos, eu estou total e absolutamente de acordo e coido que é exactísima na súa necesidade. Dito de forma coloquial para que os galegos desapampen dunha vez e saiban de quen son fillos, ou de quen somos, claro, de onde vimos, polo menos. Dito máis técnica ou elegantemente, pois como un antídoto contra tanta despersonalización e tanta alienación que aínda padecemos. Ben, e a pregunta agora moi concreta. Até onde eu sei, Rosalía de Castro, na súa primeirísima novela, La hija del mar, con só 22 anos, 1859, é a única escritora, agora considera hispánica, en xeral, de todo o ámbito español, non falo, neste caso do portugués, porque tería que coñecelo de outra forma que non coñezo. Agora, até onde eu chego, quer dizer, pensando en Fernán Caballero, en María del Pilar Sinués, en Carolina Coronado, en Gertrudis, Gómez de Avellaneda, en Faustina Melgar, etc., nas que podo agora así recordar, nas que teña lido. É a única Rosalía de Castro que, propositadamente no prólogo de La hija del mar, se afilia a unha xinea feminina. Un dicionario de autoridades con 11 citacións, 2 son masculinas, Malebranche e o padre Feixó, e o resto as 9, e ademais é que parecen escollidas realmente cunha minuciosidade ou cunha lupa particular. Hai raíñas, hai políticas, hai pintoras como Rosa Bonheur
absolutamente transgresoras e rompedoras desde a indumentaria até a sexualidade, en fin, por Xoana de Arco, Teresa de Jesús, en fin, é un painel realmente admirable. Entón, a pregunta é, nas escritoras anglosaxonas ou anglosaxónicas da segunda metade do XIX, hai algunha mostra semellante a algún incluírense propositadamente nun subgrupo ou nun subconxunto de celebridades femininas ou de ilustres ou excepcións da literatura, das artes, en fin, do que sexa. E moitas gracias. Son moitas as escritoras. Eu non me lembro de ter visto unha lista tan longa, tan completa como a que oferece Rosalía. É única nese senso. Mas si hai as escritoras, o que tiñen era comunidade, tiñen contacto, tiñen amizade, había influencia, unha que sería a primeira en facer unha novela non sei que no ano 1828 e logo que chegaría Harriet Beecher Stowe no 52, o 51, 52. Entón, había contactos entre elas. Entón, partes das súas ideas, dos seus intereses, os seus valores si se transmitían e podían aparecer nas obras. O tema, claro, xa temos visto, o tema da escravitude. Os escravos, sabemos que o que era en Estados Unidos, mas as mulheres estaban a falar dos escravos e non somente unha escritora de Maine falando da cabana do tio Tom. Eran moitas. O tema da escravitude para as mulheres que se lê no discurso internacional. Por que saiu a primeira novela abolicionista en Estados Unidos unha muller? Por que en Cuba a Avellaneda, etc. Todo iso estaba, eu non sei se estaba no ar ou se estaba na auga, mas bebíase e tragábase. Então, era ir à procura dessas coisas comuns, vai me levar anos. Mas a pergunta é boa, não tenho visto tanto como dixo Rosalía en outra escritora. Por isso, cando vemos que Rosalía non só partilhava ideas, sino que ia diante de moitas escritoras, e non o digo de verdade, é cando se ve que todo a roupa que xa teño falado e publicado sobre o travestismo, penso que é moi importante, porque as mulleres, cando querían facer diferentes cousas, tiñan que disfarçarse de homens. E por que George Sand gostaba de tanto? Porque era súa adorada. Por isso, en parte, porque non? Porque podía andar e non ser muller. Cando as mulleres, por exemplo, unha escritora de Maine, que para sair ela á rúa tiña que ir co irmão. E supoño que aquí tamén. Non podían sair sós á rúa. Entón, é o problema tamén de Mara. Non pode batallar, loitar soia, e ese é o seu erro. Ou non estar coa sociedade, pensar que pode ela facer algo con Flávio cando a sociedade está con ele. Então, eu quero, o que quero é salientar esse conflito, porque creo que está en Rosalía. ¿Alguna pregunta máis? Quería hacer una pregunta a la doctora Marc, de cuya valía como traductora conozco desde hace muchos años y me pude beneficiar también en una ocasión. Me pregunto por esta opción que ha formulado y que ha intentado argumentar con los ejemplos de una traducción que nos ofrezca una Rosalía más agresiva, más próxima
Me pregunto si, llevando al extremo esa misma convicción, no habría que traducir al galego de hoxe o al español de hoy los textos de Rosalía para que sean tan agresivos. Quiero decir, si no traduzco a Rosalía como escribió con la modosidad del 19 y la quiero hacer más actual, quizá también tenga que editar El caballero de las botas azules y traducir su español a un español que sea más agresivo, como queremos que sea. No sé si el ejemplo absurdo está colocado. Isso está muito de moda também, não sei se aqui, lá, quando fan refritos, digamos, que reescrevem novelas clássicas ou fan uma novela sobre Poe, ou sobre Jane Eyre, ou como o que o vento, como é em galego? Foice co vento. Essas coisas estão muito de moda, é pós-moderno, não? É como gusta muito hoje em dia. Então, penso que, efetivamente, por isso puxem o exemplo de Shakespeare. Shakespeare, por quê? Porque Shakespeare é um clássico não se pode mudar de voz. Se se vê o que se fixo, é agradável, é algo que para que se entendam as ideias modernas de Shakespeare, a modernidade de Shakespeare, a capacidade de seguir sendo lido. Como é a novela Moo, alguém conhece, de Jane Smiley? E é do Medio Oeste de Estados Unidos. Moo, M-O-O, que é o que de a vaca, a trama, penso que é Moo. Não, Moo não, é a outra novela dela, desculpa. Que a trama é o Rei Lear. É Shakespeare. O incesto, e é uma novela que se lê como Faulkner. Então, pensei, seria interessante, sabendo sempre os leitores que isso era o projeto, a intenção minha, ou do tradutor que fosse. Sim, traduzir os galegos podem fazer o que queiram, já que logo é muito melhor. A profesora Lama, non? Tiña unha palabra pedida, e despois a profesora Vilaverde. Bueno, moitas gracias por esta conferencia tan interesante, tan suxerente, e tamén polas observacións da refutante. A min gustaríame que Kathleen Mark comentase unha cuestión moi puntual sobre a interpretación, xa que na traducción hai unha base de interpretación e de coñecemento do autor, e que Rosalía ten o privilexio de contar con unha traductora que coñece a fondo e que é unha vanguarda na interpretación e que, por lo tanto, pode propor unha traducción para os galegos. Un só detalle que me pareceu interesante na interpretación de Flavio, en relación coa posición de Mara, que está soia e, polo tanto, perde a batalla. Eu quero suxerir unha segunda posibilidade. A ver que opinas e se ves paralelismos tamén noutras autoras anglosaxonas. Eu opino que a que perde a batalla é Rosa nesa novela, porque morre, porque se entrega totalmente, morre. En cambio, Mara ten armas para defenderse, que é o seu coñecemento e a súa formación, e, polo tanto, intenta retrasar o matrimonio, ese matrimonio que ve que a está absorbendo e que a está anulando como suxeito, e consegue realmente fuxir dese matrimonio e quedar soa.
Entón, nese sentido, sálvase. Eu non estou totalmente de acordo, entendo a interpretación, efectivamente Rosa perde porque perde a vida, non? Polo suicidio. Mas Mara quere facer o que quere que faga a sociedade. E iso non pode ser feliz, non é unha muller feliz, ten 15 anos, non é feliz, non acada a felicidade na novela, e sofre moito. E, ademais, é vixiada por Flávio. Ninguén fala de... Si, alguén fala disso, mas poucos falan de como Flávio anda controlando, vixiando a súa vida, que iso non é direito, é o seu cuarto. Non? Eu penso que estaría, Virginia Woolf estaría tola de raiva, non? Está vixiando cando ela está só, está escribindo, quere saber que pensamentos ten ela. Non? Entón, eu penso que non, que está no cárcere de amor, francamente. Entón, non morre, mas é afastada da sociedade, remata soa. Non precisa estar cun home para estar contente e estar feliz, mas remata soa. A sociedade, ela xa non é boa muller. É o que a miña impresión. Bueno, en relación con isto tamén a outra parte da pregunta que quería comentar é a personaxe da musa en El caballero de las botas azules, que discrepo un pouquiño porque penso que non leva roupa de home, senón que as súas características masculinas son máis esenciais. Pareceme lembrar que leva unha túnica, pero os elementos masculinos desa musa están no seu corpo. Ten unha especie de pelo no bigote, algunha outra característica física que a masculiniza e que fai exclamar o cabaleiro que, pero es un marimacho, así na expresión máis directa e vulgar. Creo que precisamente o mellor Rosalía presentándoa con características físicas, non de roupa, non de travestismo, senón de corpo mixto, é como, non sei, como mesturados elementos masculinos e femininos, pretende ir máis alá na proposta de que representa simbólicamente esa musa. Unha posible lectura é a relación con unha proposta de unha nova actitude completamente nova, que non é nin masculina nin femenina, senón que implicaría unha superación dos contrarios para crear unha arte nova na que se superan estas oposicións de construción social, en parte. Non sei, non vexo contradición. O que é que a musa non é moi musa e o cabaleiro non é moi cabaleiro, non? Entón, ela xoga coa apariencia, sexa a roupa, sexa o corpo sexual, a identidade sexual, e cree un ser que é masculino e feminino, e que pensando na cantidade de mulleres que andaban e das veces que Rosalía menciona como as mulleres vestíanse de home e como George Sand facía eso, como había tapadas en Madrid, Sevilla e Lima antes, e inclusive na Idade Media, e no teatro había papéis que trucábanse os papéis sexuais. Penso que está a xogar ela con eso, que nin home nin muller. Entón que o cabaleiro podería ser muller. Non ten que ser muller, mas podería ser. E ese podería ser o que me interesa, porque moi musa non é, tampouco. Non é submisa. Iso
vese moi claramente. E por eso, cando xa teño lido non sei cando nin onde, que esa parte non se ve como parte da novela, ese diálogo. Digo, como? Toda a novela está aí. Toda a novela está aí. Igual que toda a novela La hija del mar está no prólogo. Rosalía puña todo nos prólogos. E a xente dice, é marginal. É un erro. Entón, non estamos en desacordo. A última pregunta, entón, para a profesora Vilavedra. Digo a última porque non hai moito máis tempo. Que non sei se é moi pertinente porque estamos mal de tempo, non é tanto unha pregunta como unha apostila ou continuar cun debate que me parece que José Manuel quixo iniciar e quedou un pouco en vía morta. Eu confeso que me perturba escoitar falar de ética da traducción vencellada a termos como, por exemplo, agora moda, gustar o público. Pareceme que hai unha contradición de fondo que eu, reflexionando na miña propia e limitada experiencia como traductora, non consigo resolver. Quero decir que me parece que hai algo de excesivamente transgresor en utilizar a traducción o servizo como ti expuñas dun proxecto propio. Eu quero facer unha Rosalía máis agresiva e, polo tanto, non sei se é a traducción ou éticamente, desde o meu punto de vista, o ámbito para facer iso, porque entendo que a traducción, que isto só se podería facer despois dun exercicio rigurosísimo de hermenéutica, no que eu, traductora, conclúo que a Rosalía original era unha Rosalía máis agresiva e que, polo tanto, teño que reconstruir e non falo de facer arqueoloxía da traducción. Pero confeso que me perturba e me inquieta esta... Por moito que ti digas, bueno, que lóxicamente hai que avisarlle, en fin, ao lector e demais, pero creo que aí se produce un gap, un salto que nos afasta, ou que a mí me parece que a mí me afasta do que eu entendo que é éticamente lexítimo cando se está a traducir. Por iso, cando empezaste a poñer o tema da ética en riba da mesa, pois xa me parecía que eu empezaba a non entender algo. Entón, non sei se, a mellor para rematar, pois podes facer algunha reflexión neste sentido, porque eu discrepo bastante radicalmente do proxecto tal como o entendín. Non sei se o mellor podes deitar algo máis de luz. Non podo contestar completamente, mas a traducción, como sabemos, é un proceso tamén complexo. Tamén é un proceso de facer unha interpretación. E moitas veces unha traducción dice desa traducción que ben feita, está ben feita, mas non se ten en conta que tamén pode ser unha distorsión do texto original. Por eso mencionei os exemplos de Borges, e son moitos, sobre como os tradutores dende o comezo da historia teñen aplicado os seus intereses, os seus proxectos. Penso que neste momento non propoño facer iso. Fixen unha proba para ver como quedaba. Onde vai a ética é se eu, ou falta dela, é se eu non digo o que estou a facer. Se digo iso e veñen leitores e leitoras a coñecer a obra de Rosalía e a ler despois na lingua original e a aprender sobre Galiza, entón penso que non hai problema. Igual que se fai unha versión asequível de Shakespeare para os rapaces do colexio e eles despois poden compreender en totalidade mellor a obra de Shakespeare. É un debate, é un tema e gostame moito, mas precisamente por iso teño problemas, porque non quero facer iso. Mas suxiro que sería interesante facerlo. Moi ben, pois penso que sobre a traducción imos falar tamén, polo menos algo na seguinte mesa. Entón, pois para descansar un pouquiño, 5 minutos non máis, senón amoreamos moito retraso. Fin. Aquí, por xente, unha cousa.